Essa foi difícil, mas aconteceu, né? Pensei aqui em tudo que eu falei, né? E eu já tinha falado pra vocês, né, sobre que eu farei esse vídeo especial, né? Uma análise do que tricolor. Vamos falar sobre as promessas cumpridas de Mário Bittencourt, né? Eu farei as promessas não cumpridas. É uns vídeos atrás, é só você dar uma olhada sobre isso. E aqui vai justamente as promessas cumpridas, porque eu acho completamente injusto a gente só falar o mal porque você não gosta tanto, tá? E claro, assim, eu não gosto tanto do Mario, mas eu provavelmente não votaria no Mario. Eu não posso votar porque vai dar. Não vai dar 2 anos que eu tenho meu sócio torcedor. Mas é interessante a gente ver isso tudo. E claro, YouTube Live voltou. Então fique atento. E aqui embaixo na descrição tem 2 abastinados de um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Bom, foi difícil de achar, tá? Tem uma aqui que, por exemplo, meio que não é do Mário Bittencourt em si, mas simplesmente da proposta que o futebol mundial tá fazendo, né, pra gente diminuir os problemas de cambismo. Você vai entender logo mais. Mas o restante justamente foi o Mário que fez em algum tipo de situação, tá bom? Com o último ponto ali sendo muito especial e que vai ser justamente um ponto muito legal sobre a situação toda, tá bom? Então eu já falei sobre que aqui embaixo, que eu já falei sobre a situação toda de live, então vamos lá. Primeira coisa, que é justamente que eu já vou logo tirar aqui, que é a biometria facial. Tecnicamente não foi apenas o Fluminense, mas também o Flamengo que implementou isso, né? Essas cartacas com biometria facial. E que de fato é meio que obrigatório, né? Hoje, o sistema de futebol de primeira linha tem que ter a biometria facial, tá? Nem todos os times têm. Por exemplo, o Juventude não deve ter no Jacone. O próprio, por exemplo, Mirassol também não deve ter. Deve ser ainda ingresso físico. Mas, passando o tempo, meio que isso daí vai ser obrigatório e você já ter isso já diminui realmente mais um problema na sua vida. Entendeu? Do tipo, não, eu quero subir pra Série A. Ou, quer dizer, ou até mesmo pra Série B. Então, pra você subir pra Série B, uma das coisas que você tem que fazer agora é fazer justamente o sistema de carataca com biometria facial. Porque senão você não entra. Você entendeu? Então, tipo, de fato, nada mudou de lugar. Mas é sempre importante falar que ele prometeu e cumpriu. A criação das embaixadas. É interessante a gente notar, né, sobre essa criação das embaixadas, porque é um lugar que existe no site do Fluminense, no sócio torcedor do Fluminense, né, nense.com.br, em que você sabe justamente de todos os lugares que você pode ir, que vai ter tricolor pra caramba, né? Normalmente tem contato, quando não é um local específico, tem um contato da pessoa que já fala assim, então, opa, que bom, você é o novo tricolor, beleza, então a gente vai estar aqui nesse local, se quiser colar com a gente, entendeu? Pra gente torcer com o Fluminense. Então é interessante a gente ter o torcedor do Fluminense tem um local próprio, sabe? É interessante a gente ter isso porque imagina você ir pra um lugar que não tem ninguém, só tem você torcendo. Fica chato, fica ruim, fica insuportável. Agora imagina se você tá indo num lugar pra beber e ter assim, farrear justamente com outros torcedores do Fluminense. É interessante. Então, muito bem feito justamente pelo Mário Bittencourt sobre essa criação das embaixadas. Também, né, junto com essa questão toda, o tricolor em toda a terra, né? Ele seleciona justamente o local específico, né, que eles entram em contato e falam assim, olha só, aí vai fazer um jogo aqui, a gente está fazendo o tricolor em toda a terra. Claro que nem toda hora eles fazem, eu não sei se toda hora eles fazem ou não fazem, né, não sei como que é a atuação toda, eu não sei se
todos os jogos de Campeonato Brasileiro eles fazem o tricolor toda a terra, ou se eles fazem jogos específicos. Ainda não ficou bem acertado, mas foi criado o tricolor em toda a terra, que é justamente isso, né? Uma reunião do Fluminense antes do jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, da Libertadores, da Copa do Brasil, entendeu? Então é interessante ter uma união, uma reunião justamente antes. E claro, né, com várias pessoas ali especiais, né? O Rum, o Washington, sei lá, o Abel Braga, o Marcão, entendeu? Tem gente lá que realmente possa tirar fotos e tudo mais, que possa beber, que tenha uma rentabilidade para aquele estabelecimento. Então é interessante, né? Tudo aquilo que estimule o comércio eu vou estar extremamente apoiando. E o Tricolor em toda a terra estimula esse comércio, né? Em detrimento dos outros, claro, porque não tem como fazer mais do que em um local, mas aquele local fica estimulado e fica justamente querendo mais ainda a atenção daqueles torcedores, né? Vira justamente o local nosso também. A gente começa a predominar e tipo, nossa senhora, que bom. Tem dia de jogo do Fluminense, vai vir um monte de torcedor do Fluminense aqui, vai gastar rio de dinheiro e eu vou ficar tranquilo aqui com o meu dinheiro. Entendeu? Então é interessante ver isso, que é um projeto de ocupação de espaço, né? É importante, né? Ocupar espaços é importante demais para qualquer tipo de gestão. E essa gestão não é tão diferente como qualquer outra. Então é importante, foi importante, né? Não somente aqui, também teve Miami, teve fora do Brasil, né? Isso eu gostei também, tá? Espero que tenha mais sobre isso. A melhoria do sistema do sócio-torcedor, também maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lembrar para vocês que antigamente o sócio era uma confusão enorme. Uma confusão enorme. Onde que uns davam direito, os outros não davam direito de tal coisa. Então meio que foi mudado, né? E até melhorado também com a aparência justamente, né? Tipo, não, eu quero ter 100% de ingresso. Você vai ter que pagar tanto. É claro que muita gente vai alegar que o preço inicial era de 120, por exemplo, no Arquiba 100 e virou 180. E aí você pode falar, mas eu falo o seguinte: vendo todos os preços que estavam sendo cobrados, eu falei, cara, pelos 120 reais, alguém está sendo roubado. E quem está sendo roubado é o Fluminense. Então esse aumento de 120 para 180, ainda acho que é muito pouco, tá? Ainda acho que é muito pouco. Mas que bom que teve essa melhoria, né? Não somente nisso, né? Mas também teve a situação de experiências, né? Você tem ali brindes, você pode ganhar brindes, você pode ganhar, sei lá, ingressos pro FluFest de graça. Pô, eu adorei, cara. Pra mim, assim, um dos melhores shows que eu vi. E olha que assim, eu sou do rock. Não tinha. O mais rock ali era o Di Ferreiro. Do Restart, Restart. Era o mais rock que tem. E eu gostei muito porque foi um show de graça. Foi um show que eu só aproveitei a minha vida ali vendo o show. Então eu gostei justamente que o sócio passou a ser mais valorizado dentro do Fluminense. E por fim, né, a ampliação de número de lojas do Fluminense. Cara, eu achava patético o Fluminense só ter 3 lojas. O Fluminense se achar grande só tendo 3 lojas no Rio de Janeiro. Sendo que uma delas é escondida como se fosse assim, não vem comprar aqui não, vem comprar para nas outras duas. Que era a Flupodic, que ficava lá na Barra. Eu falei assim, olha só, tem uma loja do Fluminense aqui. Eu não sabia que tinha uma loja do Fluminense aqui. É uma loja extremamente escondida. Parece que a pessoa que contratou essa loja falou assim, vamos montar essa loja aqui, ó. Cara, mas olha só a volta. A pessoa vai ter que saber que tem uma loja aqui, porque senão ela nem vem pra cá. Você tá entendendo a situação? Então eu gostei dessa ampliação das lojas, né? Que é o fundamento, né? Se você quer ser gigante, você precisa sair. Você precisa não somente ter muitas lojas no seu próprio local de nascimento, né? Nesse caso, Rio de Janeiro, mas também fora. Já tem lojas em diversos lugares fora do Rio de Janeiro. Então é importante a gente ver
que o Fluminense está interessante nisso tudo. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente e compartilhe. Rede social da criação de vídeo, 8G 10, 12, 20 horas. Pix da tela, este momento vai mandar patrocínio e vamos lá. Sexta. Aumento nos esportes olímpicos, né? A criação do time de basquete tricolor. Pra quem não sabe, eu amo basquete, tá? É isso que eu falo. Não me dê uma bola de futebol, me dê uma bola de basquete. Eu não gosto de bola de futebol. Eu não me sinto bem com uma bola de futebol. Eu me sinto bem com uma bola de basquete. Eu amo futebol. Eu amo futebol vendo jogos. Eu amo futebol jogando no videogame. Agora, eu amo futebol para jogar futebol? Não. Eu prefiro basquete. Eu amo jogar basquete. Tá? Então é interessante isso. Foi extremamente legal. Eu quando assisti a primeira vez, eu falei assim, que legal. Que legal. Claramente que ainda o basquete está tendo problemas, né? Porque o calendário do basquete ainda não está uniformizado, não tá correto. Tem um monte de inconsistência no calendário. Os jogadores ficando à toa por muito tempo. Então, falta bastante ali. Eu tenho um sonho do basquete voltar a ser o terceiro maior esporte do Brasil. Só perdendo, claro, pro futebol e pro vôlei. Tá? Que eu acredito que o basquete não tem tanta força assim como esses dois outros. É muito por conta das atitudes e das ações do time que se apoiaram no vôlei e no futebol do que propriamente dito no basquete. Mas é importante, porque é um jogo de massa e é um jogo que está sempre que tem sempre muita gente querendo ver e torcer, entendeu? Então eu gosto muito disso. Foi muito bom a situação toda. Claro, né? Eu falei dos eventos, claramente que eu também falaria sobre a FluFest, a Flu Music e os eventos como a Mundial de Beer, né? Que é justamente o Mundial de Cerveja, né? Que é feito aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto também, né, que o Fluminense está tendo mais acesso a esses eventos, né? Por exemplo, você teve o evento do Sorriso Maroto, as antigas, que você teve direito a pagar meio ingresso. Você teve que pagar mais barato do que o normal para você ver esse show do Sorriso Maroto. Você tem esse Mundial de Biere que você teve ingresso, o próprio FluFest, que é muito bom, que está sempre tendo gente gigantesca do mundo da música. Então é interessante a gente ver isso acontecendo na nossa frente, né, de investimento em atrações, né? O torcedor, eu gosto muito daquela música, né? A minha fome não é fome de comida, é fome de cultura, é fome de arte. Então, claramente que eu não gosto muito desse tipo de música, né? Mas se tem alguma coisa boa, a gente tem que retirar nisso, né? A arte, a gente tem que sempre retirar coisa boa, nunca coisa ruim sobre isso tudo. Então, vamos deixar na quieta sobre esse tipo de música, tá? Alguém falou sobre essa música? Não falamos da música. Não falamos dessa música. Então é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente falar sobre essa situação de como foi elaborado esse sistema, de como foi feito esse sistema, de ter mais, como posso falar, de ter mais eventos e mais coisa além do futebol, sabe? Ficaria maçante. Então é importante a gente falar sobre isso. Não que a FluFest tenha sido criada no Mário Bittencourt, mas foi uniformizado no Mário Bittencourt, tá? Isso aqui é importante. A supervalorização da marca tricolor, como, por exemplo, mais ganhos com patrocinadores. Bom, a gente saiu do patrocinador master de 2 milhões para 10 milhões. Mínimo. 5 vezes mais. É muita valorização. É 500%. Até mais, 1000%.
Ou seja, é uma valoração gigantesca que o Fluminense está tendo nessa situação toda. Claramente que foi justamente por conta das conquistas do título, claramente, mas é importante falar, não adianta você conquistar título e não ter barganha e não ter justamente ali uma situação de realmente condição de você trocar justamente a situação de figurinhas. Então é importante a gente ver sobre isso. Não somente patrocinadores, mas também, por exemplo, a questão dos uniformes. Pô, uniformes todos lindos e maravilhosos do Fluminense. Deixando também pro torcedor que não é do Rio e que é estrangeiro, que vai direto diversas vezes aos jogos do Fluminense, queira comprar. Então é importante a gente ter esse tipo de situação, né? A entrada de dinheiro no Fluminense. E, sabe, entrar de dinheiro é necessário para a continuidade de qualquer tipo de time. Falando de entrada de dinheiro, vamos falar também sobre saída de dinheiro, sobre as dívidas. E aí, claro, né, o equacionamento das dívidas e o RCE. Que, para quem não sabe, o RCE é o que fala que você tá com as dívidas equacionadas e que você possa pedir um acordo com todas as partes e que esse acordo vai acontecer sobre o pagamento de dívidas, né? Para que você não perca justamente ali o seu time, para que você não sofra, por exemplo, uma punição da FIFA por não ter pago um ou outro jogador aleatório. Quando você fica no transfer ban da FIFA, você acaba sendo afetado negativamente com isso, não podendo inscrever jogadores que seriam importantes para o nosso elenco. Esse RCE é extremamente importante para o Fluminense hoje. É aquilo que faz com que o Fluminense exista no nosso futebol, no nosso forma em geral sobre isso. Então, eu concordo com o Mário Bittencourt. Todo mundo fala sobre ganhos, receita, mas ninguém fala da dívida. Eu falo da dívida. Mário, você está errado. Eu falo da dívida. Eu entendo sobre como que as dívidas são gigantescas, como que a gente precisa acabar com essas dívidas para começar a ter um trabalho legal, novo. Então é importante a gente dizer sobre isso. Não é apenas o quando o Fluminense vai ganhar, mas sim quando o Fluminense vai deixar de perder, por exemplo, da questão da SAF, que é o que faltou da criação. Mas é interessante a gente ver justamente que o Fluminense hoje não sofre nenhum problema, não sofre nenhuma distensão, não sofre nada contendo a questão da dívida do Fluminense. Isso é importante falar. Por fim, mas não tão menos importante, a tão sonhada conquista da Libertadores e Recopa Sul-Americana. Pessoas falaram mais alguma coisa? De que realmente o torcedor do Fluminense tinha um sonho de ver o Fluminense ganhando, e foi mais interessante porque foi o mesmo ano em que foi dito, quer dizer, no mesmo ano, não é que seja no ano de 2023, mas sim no mesmo ano em que o Fluminense ganhou um título que deu a participação no Mundial de Clubes, entre aspas. Foi no mesmo ano, em 2024, que teve justamente a questão de existência da Mundial de Clubes da FIFA. Que agora os mundiais que acontecem no final de ano são mundialitos e os mundiais de clubes estão acontecendo no metade do ano. Então, olha só como que é isso. A gente ganhou e foi disputar duas competições internacionais. Isso daí nunca tinha acontecido no futebol brasileiro. Em que um time ganhou uma Libertadores e foi disputar 2 títulos. O Botafogo fez isso depois. Sobre isso. E claro, a Recopa Sul-Americana com a vitória contra a LDU, que era o que faltava ali, né? Foi até sinistro, né? Porque ganhamos do Boca no Maracanã, que era a final. E ganhamos da LDU também no Maracanã na final. Que era o que faltava pra gente se falar assim, não, realmente a gente consegue derrotar o Boca e consegue afastar os demônios da LDU. Então é importante ver sobre isso. E foi justamente o que o Mário falou.
Parabéns ao Fluminense por ganhar um campeonato carioca e uma Libertadores. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Esse daí foram justamente as promessas cumpridas. É um vídeo único, então se inscreva no canal, faça o texto para você que é coach, comente, compartilhe. Rede social de questão de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix a tela, se vocês podem dar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor!